Olá, turma. Prazer, sou o professor Helder Saraiva, sou parceiro do curso online Aula Móvel e estamos juntos hoje para corrigir a prova de agente administrativo da Polícia Federal, que é uma carreira muito desejada, as diversas carreiras da Polícia Federal, por vários brasileiros. Hoje trabalharemos com a banca CESP e vamos demonstrar para você quais são os incentivos e os direcionamentos da aprovação do perfil da banca e da carreira pública, no caso, o Departamento da Polícia Federal. Importante salientar que para você entrar em contato comigo, com o professor Helder, né? Você pode acessar a minha página profissional, né? Que o endereço é www.facebook.com.br, professor Helder Saraiva. Aí você vai clicar em curtir, tá? Em vez de adicionar o amigo, essa é clicar em curtir e ali você vai ter uma atualização em diversos assuntos do direito administrativo, de concursos públicos e assuntos que interessam à sociedade e principalmente ao preparatório aos estudos que envolvem as seleções públicas. E eu também tenho um grupo de estudo na mesma rede social, que é só você digitar lá no endereçamento de pesquisa, grupo de estudo Helder Saraiva. Lá eu também faço apontamentos, abro fóruns de discussão e nós disponibilizamos também materiais para auxiliar PDFs, para auxiliar os alunos, tá certo? Ali é um local que há material grátis, ali é um local para envolver e para que as pessoas possam expressar questões sobre o direito administrativo e todos nós possamos aprender. As questões comentadas, os comentários em relação às questões que nós vamos estudar hoje estarão nesse grupo de estudo, tá? Caso você tenha interesse, estará disponível lá e eu vou ter o maior prazer em receber e lhe conhecer, mesmo que seja virtualmente. Então, senhores, vamos à resolução das questões de direito administrativo relacionado a essa prova. É importante que eu trabalhe com direito administrativo 8.112, Lei 9784/8429 e Lei 9784/99. Após essa apresentação, vamos ao que interessa, vamos às questões. No que se refere ao regime jurídico administrativo, senhores, aqui nós entendemos que é o conjunto de leis. O conjunto de leis. Aos poderes da administração pública e organização administrativa, julgue o item a seguir. São características das sociedades de economia mista. Criação autorizada por lei. Criação autorizada por lei. Primeiro ponto. Personalidade jurídica de direito privado. Segundo ponto. Sujeição ao controle estatal. Terceiro ponto. Sob forma de sociedade anônima. Quarto ponto. O que nós podemos visualizar com relação a esta questão? Ela está certa. Lembrando que ele falou do conjunto de leis, das suas capacidades e com relação à sua organização administrativa, né? Que é a estrutura de administração direta / administração indireta. O que acontece? Comigo aqui, diretoria. Quando nós falamos em administração pública,
A administração direta é formada por órgãos. Quando falamos da administração indireta, estruturalmente ela é feita de acordo autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Sociedades de economia mista são instituições que trabalham no segundo setor. Nós chamamos isso de setor privado, ou alguns chamam de setor mercadológico. Então, quais são as suas características? Como ela atua no setor privado, a primeira característica dela é ter personalidade jurídica de direito privado. Ela é uma estrutura administrativa, uma pessoa jurídica da administração, mas tem natureza privada em virtude do serviço que exerce. Logo, a sua forma de criação é mediante lei específica autorizativa. E isso é expresso no Decreto-Lei 200 de 1967. Tá? Se você usar a expressão constitucional, ela vai chamar de autorização legislativa. O que possui de característica nessa situação? Haverá uma lei, que é uma proposta obrigatória do chefe do Poder Executivo, presidente, governadores ou prefeitos, depende de onde é a sociedade de economia mista, que será aprovada pelo Poder Legislativo e deverá ser registrada em um cartório. Mais uma vez, deverá ser registrada em um cartório. Se é uma junta comercial ou outro nome, não é a questão mais preocupante da nossa questão. Nós temos que saber que ela não é criada pela aprovação da lei, ela é autorizada. E por último, ele fala sobre a questão de controle. Nós aprendemos essencialmente que a administração direta não é subordinada à administração indireta. A administração direta não é subordinada à administração indireta. Ela é vinculada, elas possuem a mesma hierarquia, a mesma ligação. Só que o direito administrativo pode chamar isso de controle, ou ele pode chamar isso de tutela. Controle, tutela ou supervisão ministerial. Para muitos que estudam direito, a primeira sensação da palavra controle é comando. Mas em direito administrativo, controle vem no sentido de acompanhar. A direta acompanha a indireta. Então, logo, a expressão controlada não gera erro. E a última forma é como ela será registrada. Em que sentido? A lei diz que é exclusivamente por sociedade anônima. Não pode por cotas, nem por comanditas e nem por outro tipo de documentação. Somente sociedade anônima. Então, todas as características que estão citadas na questão estão de acordo com o Decreto-Lei 200 de 1967, considerando o item como correto. Esclarecido? Assim, passamos para a questão número 2. No que se refere ao regime jurídico, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente. Em face do princípio da isonomia, isonomia tem o sentido de paridade, um sentido mais gramatical de igualdade, que rege toda a administração pública. O regime jurídico administrativo não pode prever prerrogativas que o diferenciem do regime previsto no direito privado. Senhores, essa questão está errada. Comigo. A isonomia é um dos fundamentos da Constituição, porque todos são tratados em regra pela lei. Mas existe outro princípio que será aplicado e poderá, mitigar ou segurar a isonomia, que é a supremacia do interesse público.
E aqui diz que a isonomia é aplicada a todas as situações da administração. Esta questão possui erro. Possui erro por quê? Porque quando nós avaliamos a administração, há momentos que não há tratamento igual, como, por exemplo, nas situações que nós chamamos de cláusulas exorbitantes do contrato administrativo, ou seja, os contratos beneficiam mais o Estado do que o contratado por interesse público. Quando nós falamos do poder de polícia, a redução de direitos pela proteção dos direitos coletivos ou difusos, pela capacidade que é expressa no texto constitucional com relação à desapropriação ou as características do tombamento, se reduz interesses individuais por interesses coletivos ou usando expressões constitucionais como estado de sítio ou o estado de defesa. Então, a isonomia não se aplica a toda a situação. E a característica do Estado não é a igualdade ao setor privado, é a desigualdade, é a posição da supremacia. Em regra, o Estado exerce uma posição de superioridade em relação à sociedade. Voltamos ao texto, olha, rege toda a administração, não é toda, tá certo? A isonomia, porque uma parte vem da supremacia. O regime jurídico administrativo não pode prever prerrogativas que o diferenciem do regime previsto para o direito privado. Pelo contrário, o regime prevê que o Estado, o regime prevê que o Estado, em muitas das vezes, está acima da sociedade. Próxima questão. No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração e à organização da administração, julgue o item subsequente. Configura descentralização administrativa. Descentralização, o ato de criação pela administração direta de órgão público para distribuição interna de determinada atribuição. Comigo, senhores. Teoria fundamentada também no Decreto-Lei 200. Quando falamos de administração direta, na essência de criar órgãos, nós falamos na teoria da desconcentração. Mais uma vez, falamos na teoria da desconcentração. Vou repetir. Órgão aplica-se à teoria da desconcentração. Quando falamos em instituições da administração indireta, ou seja, criar autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, nós falamos na instituição da descentralização. É importante você entender que quando a administração licita e ela ou por licitação contrata ou contrata diretamente alguma instituição para prestar os seus serviços, ocorre descentralização, porque essa empresa ou essa instituição tem personalidade jurídica. E a doutrina e as próprias provas do CESP entendem que a cada nova personalidade jurídica que se envolve no exercício do serviço, automaticamente ocorre o efeito da descentralização. E o que ocorre na nossa questão? A nossa questão aborda a ideia que a criação do órgão descentraliza. Como nós sabemos, órgãos não possuem personalidade jurídica. E para haver descentralização, tem que haver ou o surgimento ou a contratação de uma nova personalidade.
logo ocorrendo o erro na questão. Olha aqui. Configura-se descentralização o ato da criação de órgão. Não é órgão, para a questão ficar correta, seria o quê? Entidade administrativa. E não seria interna, seria externa. De determinada atribuição. Então a questão está o quê? Errada. Passamos para a questão número 4. Julgue a seguir no que concerne aos atos administrativos e ao controle da administração pública. Recursos administrativos são todos os meios utilizáveis pelo administrador para provocar o reexame do ato administrativo pela administração pública. Pelo fato dos processos administrativos terem impulsão de ofício, tal recursos não podem ter efeito suspensivo em hipótese alguma. A questão está errada. Por quê? Recursos administrativos são todos os meios utilizados pelo administrado para provocar o reexame do ato administrativo. São todos os meios. De acordo à leitura dos atos, nós podemos rever uma situação por recurso ou por revisão. O recurso, nós sabemos que é antes do trânsito julgado e a revisão é depois que acaba o processo, de acordo à Lei 9784/99. Provocar o reexame pela administração pública e pelo fato do processo administrativo ter impulsão de ofício. Tais recursos não podem ter efeito suspensivo em hipótese alguma. Você tem que prestar atenção. De acordo à mesma lei, a regra é o efeito devolutivo. Ou seja, devolver o processo para um novo julgamento. Mas em alguns casos, nós temos o efeito suspensivo. E você percebe que a questão diz que não pode ter o efeito suspensivo em hipótese alguma. Então, ele não fala sobre a revisão e diz que não pode haver efeito suspensivo. Logo, está gerando o erro da questão. Vamos na questão número 5. Suponha que uma autoridade delegue a determinada competência a um subordinado e que no exercício dessa delegação este pratique ato legal que fira direito líquido e certo. Nessa situação, eventual mandado de segurança deve ser impetrado em face da autoridade delegante. Comigo. Nós temos que olhar a seguinte situação. O superior delegou uma competência ao subordinado. O subordinado cometeu uma ilegalidade. E a pessoa que se sentiu prejudicada vai entrar contra o Estado e a lei diz que é pela autoridade coatora. Entra contra quem delegou ou entra contra quem recebeu a delegação. A doutrina informa, e o próprio texto da Lei 9784, que aquele que recebeu a delegação será responsável pelos atos, que pode ser chamado, de acordo à doutrina, de agente delegado ou de agente delegatário. E aqui, conforme a questão, a prova usou a palavra delegante, ou seja, quem entrega. É a autoridade superior. Está errado, porque no caso é o subordinado. É o que? O subordinado. Então a questão está o quê? Errada. 6.
Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante a situação concreta, a melhor maneira de atender o interesse público. Comigo. Mérito administrativo nada mais do que o direito de escolha. Determinado prefeito, quando tem um orçamento, ele pode ter a margem de escolha se dá prioridade em relação à saúde, educação e segurança. Nós temos que saber que o mérito é limitado à vontade da lei e ao interesse público. O mérito não é algo ilimitado. O mérito é um direito de escolha na situação concreta, ou seja, posso fazer algumas coisas, mas o que é mais interessante para a sociedade? Nós temos que lembrar que em relação aos atos administrativos, o mérito se aplica em relação ao motivo e ao objeto. Mais uma vez, aplica-se ao motivo e ao objeto. Relembrando que o ato é feito de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ele está em relação ao motivo e objeto. Lembrando que alguns autores chamam motivo e objeto de causa e conteúdo, que são aqueles que poderão ser discricionários. Então, quando ele diz que é uma margem de liberdade, ele fala que é uma limitação por lei. Limitação o quê? Por lei. Então, considera-se a questão como correta. 7. Julga os itens no que concerne aos atos. A anulação de atos administrativos consiste na extinção de um ato ilegal determinado pela administração ou pelo Poder Judiciário, sem eficácia retroativa. Uma consideração. A anulação, como é a extinção de um ato ilegal que causou prejuízo, ela tem efeito ex tunc. Mais uma vez, ex tunc. Volta no material. Efeito ex tunc, que é o que nós chamamos o quê? Retroativa. Então, a anulação tem capacidade de solucionar uma questão. Digamos que um servidor foi demitido injustamente em 1999 e só em 2009 provaram sua inocência. Ele vai receber as verbas desses 10 anos como ressarcimento pelo efeito ex tunc. Só cuidado com a prova para ela não afirmar para você que em todas as vezes haverá ex tunc, porque muitas vezes o problema foi corrigido no mesmo dia. Então, não é toda vez que existe correção em relação ao passado. Existe a capacidade, caso necessário, de retroagir ao passado. E retroagir se chama, em relação a atos, o quê? Ex tunc. Já foi objeto de prova, que é capaz de buscar o passado, corrigir o presente e manter a correção em relação ao futuro. E quando a questão diz que é sem eficácia, está errado, porque na verdade é com eficácia, e eficácia aqui tem o sentido de possível efeito retroativo, gerando o erro da questão. Número 8. Considerando que a DPF é o órgão responsável por exercer funções de polícia judiciária da União, julgue os itens a seguir. Os atos praticados por servidores da DPF estão sujeitos ao controle ministerial, mas não do Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar do Congresso Nacional, a qual compete julgar apenas os atos da Presidência da República e demais agentes políticos. A questão está errada. A questão contém erro. Por quê? Que a DPF é uma polícia judiciária? Sim, porque ela exerce a persecução criminal, tá certo? Dos crimes, né, dos atos ilegais contra a União. Estão sujeitos com relação ao controle ministerial? Sim, porque é um departamento ligado ao Ministério da Justiça. Mas também são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, porque diz a Constituição que todos os órgãos da administração pública serão submetidos, na forma da lei, à fiscalização do Tribunal de Contas, que é o que nós chamamos de controle externo. E ele não é responsável só em fiscalizar o presidente, mas sim toda a administração.
toda a administração. E quando a palavra auxiliar está presente, quer dizer acompanhar, não quer dizer que seja subordinado, porque o Tribunal de Contas é um órgão independente. Ele não é submisso, ele só pertence ao Poder Legislativo. O Departamento da Polícia Federal, em razão do exercício das atribuições de polícia judiciária, não se submete ao princípio da publicidade. Está errado, ele se submete. Ele só possui limitações em relação à segurança do Estado. Então não é não. Ele se submete ao princípio da publicidade, mas com limite da segurança do Estado. Segurança do Estado. 10. A instituição de órgão próprio para exercer atribuições de polícia judiciária no âmbito da União é exemplo de descentralização. Vamos reforçar que quando falamos em órgão, nós falamos em desconcentração. Para exercer poder de polícia por meio de descentralização, deverá ser por autarquia. Então a questão está errada, porque aqui é desconcentração. Fechado? Então, senhores, depois de ver várias questões, o que eu quero fazer? Eu quero te agradecer. Espero que tenha acrescentado essa revisão, que você pegue várias dicas e entenda que o que foi mais exigido na prova do CESP? Organização administrativa, processo administrativo e atos com relação às suas características. Releia isso antes da sua prova e eu lhe desejo que você tenha paz nesses momentos que antecedem a sua avaliação para a carreira da Polícia Federal neste momento. Porque muitas vezes, até doente, a gente consegue fazer uma avaliação, mas sem paz no coração, ninguém consegue. É esse o meu desejo, professor Helder, e do Aula Móvel. Conheça nosso site, conheça nossas propostas e os nossos cursos. Queremos acrescentar muito mais no seu aprendizado. Sucesso, aprovação e uma vida próspera.